Olá, Mariane, boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Olá, Maria Clara, tudo bem? Boa noite, bem-vindas. Olá, boa noite. Eu acho Tudo que bem, tá doutora? Boa noite. tudo bem. Dá uma ajustadinha na câmera para facilitar. Agora tá bom, Você me né? escuta bem? Me vê bem? Sim. Você também? Me escuta bem? Tranquilo? Perfeitamente. Ótimo. É, Boa noite. Obrigado por ter esse convite tão rápido, viu? Muito bacana a iniciativa. Essa daí é advogada boa. A gente acaba, mas que deu certo, né? A gente começou a conversar e aí já dava para fazer na quarta-feira, então tranquilo. E Obrigadão de para falar coração, de viu? constelação ainda, falou, "Ah, vamos falar de constelação. É claro, vamos começar agora, que agora eu vou falar. Esse é um tema muito pedido aqui no programa, viu? O pessoal pediu bastante, muito tempo atrás. Eu falei, agora vai ter que ser. Com E sem certeza. mais delongas, muito obrigado novamente, né, por ter aceito o convite. E queria saber quem é a doutora Natália Calil. Bom, vou me apresentar então rapidamente para vocês. Eu sou advogada, já formada em 2008, então vai fazer aí 13 anos, um pouquinho mais que eu já estou formada. Advogo desde então, já trabalhava em escritório de advocacia. Sempre fui apaixonadíssima pelo direito, sempre. Mas eu achava que eu ia ser promotora de justiça e que eu ia defender o meio ambiente. O meu objetivo era o meio ambiente. Ah, o Matheus está falando aqui, grande Natália, grande Matheus, muito obrigada. E então comecei essa carreira de advogo, né? E conheci as constelações familiares nessa caminhada, depois de perceber um objetivo meu de trabalhar conflito de forma diferente. Então, eu comecei estudando mediação, me formei como mediadora também, trabalhei como mediadora no fórum, no Sejusques, por um tempo, e essa caminhada só foi me levando, assim, ao autoconhecimento, tudo isso para me conhecer, me entender melhor como ser humano, para em seguida eu entender que isso também é aplicado na nossa profissão, que a gente não consegue ser uma pessoa em casa e outra pessoa na profissão. A gente é as duas coisas e é tudo ao mesmo tempo. Então, essa consciência para a advocacia eu comecei a levar, né? Porque você sabe, doutor, que muitas vezes a gente exige uma postura de nós mesmos e dos colegas que, na verdade, não é a nossa identidade. Então, hoje Uhum. eu tenho este olhar, né, para minha vida pessoal e para a advocacia também. Perfeito. E agora, sem mais delongas, eu estou muito curioso também para saber sobre o tema, né? Não vamos postergar. O que seria constelação familiar ou constelações familiares, depende da pessoa. Sim, bom, as constelações familiares é um nome, uma nomenclatura. Eu gosto muito de explicar isso, porque quando a gente fala, constelação, para quem não conhece, é algo assim, é espiritismo? Tem a ver com astrologia? Então eu sempre recebo esse tipo de pergunta. E aí, por quê, gente? Porque constelações familiares, ela vem do alemão. Então, a constelação familiar, ela foi trazida da Alemanha e a interpretação foi trazida para o Brasil dessa forma e para outros países também como constelação. Mas lá, a palavra é posicionamento, não é constelação. É. Então, foi traduzido como constelação, mas dentro de um olhar, se nós formos olhar para o universo e as estrelas, a gente percebe que cada um tem o seu lugar e que existe um sistema harmônico vivendo e acontecendo ali. Então, é essa relação que é feita, mas não significa que a gente está falando de astrologia. Nós estamos falando do nosso posicionamento inconsciente, de qual é o nosso lugar na vida. E a constelação, ela vai trabalhar justamente o nosso ampliar de consciência. Então, como é que ela funciona?
nós temos muitas atitudes ligadas ao nosso inconsciente. Grande parte das nossas decisões tomadas, elas partem daquilo que a gente aprendeu inconscientemente e que temos guardados nas nossas células. Nossa célula tem memória. Então, eu consigo trazer para mim memórias de quem viveu antes, de quem já viveu antes de mim, da minha família. Isso está dentro do nosso corpo, através das nossas células. E com a constelação, isso foi começando a ser percebido através de muito estudo, muita prática, até que hoje nós temos essa ferramenta maravilhosa para trazer o inconsciente para vir à tona. Aquilo que eu não sei por que eu faço de um jeito que eu faço, eu começo a conseguir perceber através da constelação. Um conflito que está acontecendo comigo, que se repete, eu consigo perceber através da constelação o que tem por trás. Tem um pano na minha frente e eu começo a tirar essas vendas através desse posicionamento de ampliar de consciência. Uau. E na prática, como é que funciona isso? Por exemplo, é somente quando tem um processo em curso ou é como se fosse uma terapia, assim, acompanhando um processo contínuo? Como é que funciona? Sim. Porque eu andei lendo, eu vi até uma pessoa deitada no chão, alguém em cima dela. Eu falei, o que será que é isso? Então, a constelação, ela foi trazida por Bert Hellinger, que era um psicoterapeuta alemão. Então, não era uma técnica para ser aplicada ao direito, uma forma de terapia, certo? Não necessariamente dentro da psicologia, porque muitas vezes quando a gente fala terapia, então precisa ser psicólogo. Não, do mesmo jeito que terapia holística, a gente não precisa ser psicólogo, a constelação, nós precisamos ser constelador. Então, nós temos a formação de constelação para isso. É legal esclarecer, porque quando a gente fala terapia, todo mundo já fala, então você tem que ser psicanalista ou psicólogo, né? E não pela palavra, porque terapia nada mais é do que eu trabalhar o meu autoconhecimento através de uma ferramenta. Pode ser qualquer ferramenta terapêutica. Então, ela tem essa origem no olhar, em como que nós vamos ampliar a nossa consciência. E por que a constelação ela gera tanta polêmica e que você falou aí que você viu uma pessoa deitada em cima da outra? Porque a constelação é baseada em fenômeno. Que é fenômeno? Eu observo que algo se repete e que as pessoas reagem de acordo com uma intenção colocada. E aí isso vai tendo identidade com o que o constelado está vivendo. Então, Bert Hellinger, através de muito estudo, ele passou por vários estudos terapêuticos também, até ele sedimentar o que hoje é a constelação familiar, ficou famosa por ele, mas ele teve muitos mentores que o influenciaram a trazer essa metodologia. O que ele percebeu? Padrões repetitivos na nossa vida, no nosso sistema familiar, que o nosso inconsciente pede sempre certos movimentos de pertencimento. Por exemplo, vou fazer coisas até mesmo inconscientes para que eu pertença à minha família, para que eu pertença ao meu local de trabalho. E se eu não consigo me sentir pertencente, existe uma desordem que é vista naquele ambiente e em mim como ser, que não me sinto pertencente. E aí a gente consegue observar através da constelação aonde está talvez essa desordem, né? E nós falamos que é sempre feita por amor, ou seja, eu tento pertencer, eu quero olhar para algo, o outro está olhando de outro jeito, mas tudo tem a base no amor. Isso Bert Hellinger traz para a gente de uma forma muito forte. Ah, romântico, vai, o amor. Romântico, depende, porque o amor, na verdade, é o que nos une, é o que nos move. E muitas vezes a gente, por não ter o olhar amoroso para um conflito, a gente entende que aquilo está sendo somente negativo, porque a gente não consegue olhar para o outro lado da moeda, que é aí que isso começou a ser usado dentro do direito. Por ser uma ferramenta para ampliar a consciência de, mas o que está acontecendo nesse caso? Por que eu estou tão emocionalmente envolvida? Por que eu não consigo sair de um processo de 10 anos? E a gente constela processo. Gostei do tema.
E a gente gosta de curiosidade, né? A gente é curioso, eu e nossos seguidores somos curiosos. Você tem algum caso assim, para falar para a gente, logicamente, sem apontar nomes, de uma constelação familiar, por exemplo, que ocorreu em Taubaté ou em São Paulo, uma cidade próxima a nós, só a gente poder digerir o que seria constelação na prática mesmo, entendeu? Se possível, logicamente, Uhum. por favor. Sim, claro. Bom, a gente sempre evita, não falamos nunca para identificar a pessoa, isso é importante. Então, como aqui a gente está falando de direito, eu vou trazer um processo, porque a gente consegue Uhum. constelar processo, tá? Então, mas como constelar? Constelações feitas em grupo, ou seja, utilizando pessoas. Se eu olhar para ti agora e você se conectar comigo, e eu, através do olhar, intencionar, por exemplo, a minha mãe, você vai começar a sentir e transferir informações para mim dentro daquilo que eu estou pensando, dentro daquilo que eu estou Uau. intencionando para você. E a base da constelação é a gente perceber que nós somos energia e que eu não preciso falar para você da minha história para que você se conecte com ela. E aí, através de muita observação, de muita repetição, as constelações foram se mostrando eficazes, porque se eu chego para fazer uma constelação e tem 10 pessoas disponíveis para representar algo no meu sistema, e eu vou e olho para ti, penso na minha mãe, olho para a Mariana, penso no meu pai, penso no meu irmão, e essas pessoas Uhum. começam a se comportar, a agir e a falar trazendo informações de como é a minha vida familiar, sem eu nunca tê-los conhecido antes. Mas ocorre isso de verdade? Sim, Porque uma coisa a gente fala, pô, é surreal, mas é real, acontece realmente. isso são as constelações quando nós fazemos em grupo. Existem outras formas de fazer. Ah, não quero passar por algo que o grupo, que tenha grupo, que tenha pessoas. É possível fazer individual. Porque eu consigo me conectar da mesma forma. Então, nós usamos Uhum. recursos, meditação, posicionamento, inclusive de bonecos. Então, quem vai procurar constelação, vê constelação com bonecos. Vê vários bonequinhos assim numa mesa. Porque onde você posiciona uma pessoa, posiciona minha mãe de uma forma, meu pai de outra, isso é o seu inconsciente falando. E a posição e como você se sente traz informação. E eu, como facilitadora, vou trazer à tona para você, através de perguntas, através de um sentir, coisas que talvez você não tenha percebido da sua vida, e não precisa ser só familiar. A gente constela empresas, por exemplo. A gente constela o mercado, a gente constela produto. Isso tem uma constelação que chama constelação empresarial, que é onde eu sou especialista. Então, a gente consegue organizar e planejar uma empresa através da constelação. Mas como que funciona na empresa? Você coloca os sócios, os donos, um lado a lado, como é que funciona? Nossa, é um Sim, tema bem amplo, né? Desculpa a ignorância da minha parte, mas é um tema muito profundo. então, eu vou até comentar aqui, porque a Mariane, ela comentou aqui dos estudos da água, dos desenhos que formam em relação às palavras. É um dos princípios, na verdade a gente fala muito de metafísica, né? É um dos princípios da constelação. É nós entendermos que nós ressoamos, nós trabalhamos em frequência. Eu estou numa frequência e você está em outra. Agora, uma mesa tem frequência, tudo tem frequência. Se eu Uhum. entrar em uma frequência compatível com a sua, eu tenho informações, eu não preciso falar. Nós estamos acostumados a falar, mas não é a nossa única forma de comunicação e não é a forma que nós nos comunicamos com a vida. Nós sentimos muito mais do que falamos. E a constelação traz isso à tona. E aí sim, vou te dar dois exemplos, já que você pediu, de constelações. Uma sobre processo. Então vamos lá, constelei um inventário uma vez, tá? E aí, por quê? Porque o inventário não tem fim. E a gente sabe quantos inventários por aí que não tem fim, né? E a gente culpa Totalmente quem? O ridículo. judiciário. Sim, a gente culpa quem? O Aham. judiciário é lento, a justiça é morosa, tudo bem. Mas por que será que tem processos nas mesmas varas andando em ritmos diferentes? Com o mesmo juiz, com os mesmos servidores e processos que têm desenrolares totalmente diferentes. Aí a gente está olhando para o inconsciente das pessoas envolvidas. Então, dentro de uma constelação que eu realizei, o que houve?
havia por trás disso, então nós colocamos os irmãos, eram vários irmãos, o processo, o advogado, a gente vai desenvolvendo de acordo com a necessidade, para ver para onde olham, como se sentem. E o que é que aconteceu? A casa, era uma casa, gente, uma casinha dando era processo de mais de 10 anos. Porém, existia uma dependência de 3 dos filhos de não terem sentido o amor do pai. E isso ficou muito claro na constelação. E a briga é que se eu deixo o inventário terminar e não consigo liberar isso, ou melhor, se eu libero a casa, é a única coisa que eu ainda tenho, eu posso brigar pelo amor do meu pai. Então eu fico presa numa situação de não resolução. E aí, dentro da constelação, a gente consegue trabalhar até onde é permitido, porque nós estamos falando de inconsciente, então é até onde o outro consegue chegar para liberar aquilo que é necessário, para perceber. Então, temos os movimentos, e aí, gente, é assistindo constelação e participando, que é impossível de explicar e vivido é maravilhoso de se perceber. E aí, a gente percebendo isso, a gente percebe a mudança, porque uma pessoa representa o bem. E muitas vezes ela não sabe. As constelações que eu faço, eu não vou falar para você que está representando uma casa. Eu vou olhar para você e vou pensar na casa. E você vai falar para mim, como foi falado lá. Nossa, estou sentindo ansiedade, eu quero sair do lugar e não consigo. Um inconsciente colocado no imóvel que está querendo ser vendido e não consegue. E aí a pessoa verbaliza isso. Essa é a beleza da constelação. Como acontece isso? É a vida. Isso é manifestação da vida. E no processo, as partes que requerem a constelação ou o juiz determina como é que funciona esse pedido? Tá. Dentro do judiciário, hoje, como que isso começou? Com o Dr. Sami, ele é um juiz lá na Bahia, e quando ele se fez as formações dele em constelações, ele percebeu que isso poderia ajudar dentro do trabalho dele, ali como juiz nas conciliações. E aí ele trouxe o que hoje é chamado de direito sistêmico, que é a aplicação das constelações e outras metodologias também dentro do direito. Então, ele começou a aplicar lá, ele foi convidando as partes. Então, hoje, como funciona? As comarcas que aderem a isso, não são todas, aqui onde eu moro, em Taubaté, por exemplo, não tem, mas em São José dos Campos tem, em São Paulo tem várias comarcas, tem vários fóruns lá também, que já disponibilizam a constelação, é um trabalho muito bonito, inclusive, e ali é convidado as partes. Então, alguns processos são sorteados, vamos dizer assim, possibilidades de acordo, porque se a gente for falar assim, eu vou constelar um processo contra um banco, muito difícil, a gente não vai conseguir o banco olhar diferente, entende? Então, são processos e normalmente que envolvem as partes ali, pessoas físicas, e que existe uma chance de que esse seja um conflito pessoal que esteja sendo levado exacerbadamente, talvez, para um processo. Então, aí nós temos dentro do Sejusques, né, dos centros de conciliação, a possibilidade de fazer esse convite. Então, as partes são convidadas e elas participam se elas quiserem, é sempre um convite, né? Para constelar, mas hoje, mediadores, advogados e qualquer auxiliar da justiça pode aplicar o conhecimento e a técnica da constelação sem precisar constelar uma pessoa, mas apenas na conversa, durante uma mediação, para trazer clareza. Então, não preciso passar 2 horas constelando uma pessoa para que eu consiga auxiliá-la a enxergar aquela demanda de uma forma mais ampla. Quando o cliente chega no meu escritório, eu já posso trazer um olhar diferente para ele. Tem alguma diferença? Muito desculpa te cortar, pode continuar. Não, eu só perguntei se faz sentido para você. Tem diferença entre, logicamente que tem. Qual a diferença entre a mediação e conciliação e a constelação familiar, por exemplo? São processos bem diferentes. Assim, parecidos, mas... Uhum. Sim, bom, vamos lá. Mediação e conciliação é aquilo que a gente está acostumado a ver no fórum. A gente vai fazer uma tentativa de acordo, onde o mediador... Mediação e conciliação é sistemas praticamente parecidos, só que quando eu estou fazendo uma conciliação, eu proponho.
Eu coloco propostas na mesa. Eu, como mediadora, posso fazer a jogada de falar, doutor, se diminuir R$ 100 aí na parcela, não fecha? Essa negociação. O mediador, ele ouve as partes, ele se coloca numa posição neutra e facilita a comunicação. Então, isso para direito de família, por exemplo, o recurso da mediação ele é muito mais importante, porque não se trata, muitas vezes, de eu simplesmente fazer propostas de pagamento. Se trata de sentimentos de pessoas que estão tentando se resolver com algo lá atrás. Então, o mediador usa escuta ativa, por exemplo, que é prestar atenção, estar presente naquele momento para poder ouvir as partes, conversar, às vezes, separadamente com as partes. Então, existem várias técnicas dentro da mediação para ser usada, para facilitar um diálogo. A constelação, ela já está olhando para o seu inconsciente. Então, eu consigo perceber, por trás desse conflito, o que é que acontece que me coloca sempre em uma mesma posição. O que está me fazendo com que esse conflito aconteça? Qual é a minha parte, qual é a parte do outro? E eu, como consteladora, posso usar isso em uma mediação através de pequenos movimentos com as partes para que elas possam perceber. Porque eu vou te dar um exemplo que isso acontece muito com o direito de família. Quando vem uma mãe, hoje eu não advogo mais tanto para a família, mas advoguei por muito tempo. E hoje eu trabalho mais com a constelação, tá? Mas a mãe chega e fala assim, estamos separando, mas esses são os meus filhos. Meus. Aí, tá bom. Então, traz aqui, pega um bonequinho, coloca um bonequinho aqui. Põe você, põe o seu filho, põe o seu marido, coloca todo mundo. As crianças ficam grudadas na mãe, gente. Sempre, isso é bem comum. A mãe coloca assim, é meu. E aí, a gente olha e vai trazendo a consciência para ela. Então, mas o filho veio de quem? Onde está o pai? Qual é o espaço que você está abrindo para os filhos chegarem ao pai? E o que acontece se os filhos não chegarem ao pai? Isso tudo é claro que dentro de uma conversa e de um desenvolvimento. Eita. Pessoal, caiu para vocês também ou não? Pessoal, quem já pergunta pode fazer, por gentileza, tá? Deixar aqui embaixo no comentário. Vai ser feito logo, logo, tá bom? Teve uma instabilidade aqui e agora estou de volta. Acontece, normal. Para mim, pareceu como se você tivesse caído. Ficou só tela preta e eu aqui falando. Mas acho que foi a É século internet. XXI. Acontece. Até onde que minha fala foi ouvida e até onde deu para. Foi referente aos bonequinhos que a mãe colocou próximo dela e colocou o pai distante. Isso. Então, dentro de uma advocacia sistêmica, a gente começa a trazer clareza, porque, veja bem, se eu sou aqui, estou como advogada, recebo uma mãe, e aí ela fala assim, doutor, o que eu quero é que ele veja os filhos o mínimo possível e que ele pague o máximo de pensão, que é algo comum que nós vamos ouvir dentro da nossa profissão de direito de família. E aí eu pego e falo assim, você tem razão, porque o que ele fez, e advogado faz isso, entra dentro do problema do cliente, que é algo que a gente aprende a também não fazer quando nós nos tornamos advogados sistêmicos. Então, eu não vou fomentar aquilo, eu posso trazer clareza para ele, falar, você sabe qual é a importância dos filhos irem ao pai? E o que pode acontecer se você tirar os filhos do acesso ao pai? E aí, no primeiro momento, obviamente vai ter resistência. Então, a gente traz uma reflexão. Nós não trazemos assim, né?
olha, você está errado, porque não existe errado, existe consciência. Certo? Mas a gente pode trazer e falar, imagine os seus filhos daqui a 10 anos crescerem sem o acesso ao pai. Mas o pai fez isso, fez aquilo, porque ele é homem, mas ele também é pai. E o quanto o filho puder ter acesso ao pai, a mãe facilita, e vice-versa, porque isso às vezes acontece com o pai. O pai quer tirar da mãe, vem buscando a guarda, porque ela usa o dinheiro, e eu não sei para onde vai o dinheiro, e se for para ela usar com o namorado dela, eu quero meu filho. É a mesma coisa, do outro lado. E aí a gente senta e ou eu posso falar assim, ok, 6.000 reais e vou entrar e vou pedir a guarda. Ou eu posso conversar com ele para entender por que você quer a guarda do seu filho. E entender se é isso. Porque isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Resolveu. Agora foi Não só. caiu. Foi É só que um meu pai pouquinho. recebeu ligação, telefone, perdão. Mas tomando um outro rumo do nosso tema, referente ao divórcio. Agora as partes são capazes. Você indicaria como tratar a conciliação logo no início, quando eles pensarem em começar, né? Ah, vou divorciar. Nesse processo ir caminhando aos poucos ou já quando está assim, esgotado, todo mundo saturado? Porque na família teve um caso bem recente de divórcio. Então, casamento de longa data, tudo mais, isso, aquilo. Só que a gente percebe bem nítido que as partes têm mágoas uma da outra, entendeu? Então, eu já pensei em fazer a constelação entre eles. Isso é indicado pós-divórcio ou seria melhor pré-divórcio? No momento que as partes estiverem prontas. É óbvio Aham. que se eles estiverem abertos a ter um olhar diferenciado logo de início, isso vai auxiliar um divórcio consensual, por exemplo. Então, vai facilitar essa comunicação. Mas muitas vezes as partes não estão prontas para olhar. Então, a gente pode sugerir, e a sugestão sempre é válida, mas é no momento que elas querem. E isso já aconteceu muito comigo, porque assim, nós, pela ética, o que acontece? Se eu vou trabalhar um divórcio, eu não vou constelar a pessoa. Ou eu sou a terapeuta, ou eu sou constelador. Eu posso ampliar e fazer um atendimento sistêmico com ela, mas eu não vou constelar ela. É diferente, eu posso trazer a minha visão sistêmica para auxiliar. E às vezes isso é suficiente. Se você sente que não, você pode indicar, olha, procura um constelador, tenta olhar, porque não precisa ser os dois. Uma das partes pode olhar e já vai facilitar bastante. Então não precisa ir os dois juntos lá constelar. Cada um olha para o que é seu. Então é muito interessante. Se você perceber, pode a qualquer momento você indicar. E aí é o momento que cada um está preparado para olhar. Bem ressaltado, editora. Obrigado. Só para não deixar nossos seguidores assim avulsos, a Maria Clara disse, né, que está muito bom o tema. E se você precisar indicar um livro para estudar sobre esse tema. E Legal. já entrando sobre isso, eu queria ver da senhora como que a gente especializa em constelações familiares. Se é um cursinho que a gente faz pelo TJ, enfim, como é que funciona essa especialização do tema? Tá. Primeiro, Maria Clara, o que eu vou indicar para você? Ao invés de buscar livros, porque nós temos muitos livros explicando a de constelação, mas nada melhor do que você assistir no começo. Então, eu vou indicar assistir 2 consteladores que você pode encontrar aí o canal do YouTube, do Instagram, que o Fernando Freitas, que inclusive ele é médico, e é fantástico ouvir a visão do Fernando Freitas em constelações. Vou indicar Mário Coziner, depois se quiser eu deixo os nomes, porque o nome dele é um pouquinho difícil, mas é Coziner com K. Se você procurar Mário Coziner, coloca lá com K-O-Z, vai encontrar, é um constelador excelente e traz muita informação. Um vídeo vale no começo mais do que um livro, porque traz uma percepção muito grande do que é constelação. Inclusive, vocês encontram constelação online para assistir. Mário Coziner tem várias no YouTube dele que vocês podem assistir, tá bom? Então, procure primeiro assim e depois os livros vão aprofundando. Aí, livros do Bert Hellinger, qualquer livro que você sentir de começar,
é excelente, mas é legal ter um pouquinho de visão assim mais ampla primeiro. E para quem quer olhar o direito, procurar o canal do Dr. Sam Stort, depois também posso pôr o nome dele aí. Vou tentar escrever aqui para vocês. Porque aí ele fala muito, o canal dele é todinho pro direito. Então, para quem é advogado, excelente. Pronto. Não sei se eu escrevi certo, mas procurar assim vai achar o Dr. Sam fácil. Qual foi a última pergunta que você fez? Referente para ingressar na área, como é que nós fazemos? É algum Tem cursinho? várias formações. Assim, constelador você nunca para. E depois que você faz uma, faz várias. Então, eu fiz uma primeira para aplicar no direito, que é na SBDCIS, que é a Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, que eu sempre indico aqui, porque é a da doutora Fabiana Quezada. A Fabiana, ela é presidente da Comissão de Direito Sistêmico aqui de São Paulo. Então, ela já tem uma caminhada de muito tempo trazendo visão sistêmica e PNL, que é a Programação Neurolinguística para advogados. Então, foi o primeiro curso de constelações que eu fiz dentro da SBDCIS. Com ela e toda a equipe, ela traz vários profissionais excelentes. Então, é uma formação que eu sempre vou indicar, foi por onde eu comecei. E aí depois, conforme você vai conhecendo os treinadores, você vai se identificando. Por exemplo, o Fernando Freitas, que eu falei, tem formação de constelador, Mário Cosiner também tem. Então, até o próprio Dr. Sami, hoje em dia tem pós em Direito Sistêmico e o Dr. Sami oferece essa pós-graduação. Porque aí também entra mediação e outras técnicas de solução alternativa de conflito. Uhum. E já pegando gancho nisso, né? Eu vou stalkear você agora, tá? No seu perfil tá assim, advogada sistêmica, empresarial e de startups. O que seria uma advogada sistêmica? Eu nunca vi esse ramo, pelo menos aqui no Vale. Sim, mas a advocacia sistêmica é a utilização de todas essas técnicas dentro da nossa atuação. Então, ela vai partir da minha postura como advogada, ser uma postura já não tão tradicional. Vou usar a palavra tradicional, mas entenda que eu conseguir ampliar a minha visão dentro de um processo, dentro de um conflito, de um contrato, de uma demanda que o cliente traga para mim. Então, eu mudo a minha postura e talvez consiga trazer clareza para o meu cliente antes de eu simplesmente sentar aqui e passar para ele uma lista de coisas que ele tem que me trazer para eu entrar com o processo. Porque como que a gente aprendeu dentro da faculdade, né? Ok, você quer entrar com uma ação contra um banco. Traz esse documento para mim, assina o contrato, paga a primeira parcela e vamos começar a trabalhar. E eu não olho para o cliente, eu não olho para mim. Eu não percebo a minha postura, eu não percebo a postura do cliente. Então, quando a gente trabalha a advocacia sistêmica, a proposta é de eu trazer olhares mais amplos. Tanto para mim, ou seja, até que ponto que eu estou comprando uma briga porque isso está ressoando comigo, porque uma situação dessa aconteceu comigo no passado e eu estou aqui brigando mais do que o cliente. Quantos advogados a gente vê história de que brigam dentro de salas de audiência, inclusive com agressões físicas, e o cliente está lá olhando, não está entendendo o que está acontecendo, porque o advogado pegou a causa para si. E isso acontece porque nós também somos seres humanos, então a gente tem a emoção por trás daquela situação. Então nós mudamos a nossa postura, porque nós entendemos qual é o meu papel de advogado. Meu papel de advogado é trazer a lei de uma forma que a parte encontre a solução para ela, o maior benefício da advocacia sistêmica. Eu não trago solução para ninguém. O problema é de quem? Quem criou? Não foi o cliente? Eu trago a legislação, eu utilizo as ferramentas judiciais, mas eu não resolvo o problema. Eu facilito que isso possa ser resolvido pelo cliente. Então, a gente devolve para o cliente o poder que é dele. Porque a gente tem mais de falar assim, ó, deixa que eu resolvo, deixa aqui que isso aqui é fácil. Isso a gente faz. O advogado tem isso, a gente tem que ganhar a causa. E isso é um peso para nós, advogados. Se você
100 clientes, imagine qual é o peso para nós, e por isso muitos advogados adoecem, de pegar todo esse peso de responsabilidade de resolver a vida de 100 pessoas, de 200 pessoas. Como fica para nós? Então, é a nossa postura e a postura do outro. Isso muda muito, muda a nossa forma de atuação. E já pegando esse gancho de peso de cliente, como é ser uma consultadora no século XXI? Digo, você, advogada, mulher, já formada, você lida muito bem com essa divisão entre cliente e pessoal? Ou ainda consegue ser afetada por algum tipo de, de cliente chato que fica te ligando? E como é que funciona Sim. essa vida jurídica sua? Sim, ainda sou afetada. Somos todos humanos e com certeza ainda aparecem situações desafiadoras. Qual é a grande diferença? É que a gente se percebe muito mais rápido. Quando nós Uhum. estamos num papel de autoconhecimento, porque constelação, qualquer outra ferramenta, é a gente se conhecer e permitir conhecer o outro. É fantástico porque quando você se percebe em uma situação de ansiedade, de raiva, seja o que for, a gente consegue dar um passinho para trás e falar, peraí, por que eu estou tendo essa postura? Por que eu tive essa reação? E aí eu posso escolher fazer diferente e não viver naquele looping, né? Que aí o seu dia inteiro acaba porque 8 horas da manhã o cliente ligou gritando para você. E aí o nosso dia inteiro acaba porque você acordou e 1 hora da manhã com o celular apitando porque o cliente estava perguntando qual é o andamento do processo dele. E aí você começa a ter uma postura de, ok, quando eu puder eu respondo, isso não vai me gerar ansiedade. Mas é um trabalho, é um alto trabalho, de você se posicionar com o cliente com você. E também de descobrir qual é a sua forma de advogar, qual é a minha. Porque a sua forma vai funcionar para ti. A minha, se eu te passar receita de bolo, você vai falar, eu não me importo, eu trabalho com startup. Startup trabalha de madrugada, fala no final de semana, tem reunião 8, 9 horas da noite. Eu não me importo porque eu gosto de trabalhar à noite. Eu tô aqui tranquila, tô no escritório e eu fico. Às vezes, à tarde eu tô zero, de manhã então pior ainda, mas à noite eu tô a todo vapor. Então, por que eu não vou utilizar isso? Então, essa é a minha forma de advogar. Se o cliente mandar mensagem para mim às 9 da noite e eu estiver trabalhando, eu respondo para ele. Mas eu não me sinto mal com isso. Entende? Então, é a minha forma. Eu não vou falar para outro fazer isso. Mas se a startup quiser reunião, eu já fiz reunião 11 horas da noite. E, para mim, tudo bem. Não é uma coisa que eu vou fazer sempre. Mas eles tiveram uma emergência e eu estava livre, tudo bem. Para mim é melhor do que se eu marcar às 8 da manhã. Eu, Natália, a advogada Natália, se tiver que se reunir 8 da manhã, não vai estar tão disposta quanto às 11 horas da noite. Por que eu não posso respeitar isso? Porque alguém falou que o horário comercial é das 9 às 6? Não é para mim, entende? Interessante. E já pegando esse gancho, como é a sua vida fora da advocacia? Eu digo, você também tem aquele lance de olhar a pessoa e falar, nossa, a pessoa tá assim assado, ou você é mais neutra, fica na sua, não percebe? Como assim? Você diz comportamento? E isso, por exemplo, você tem esse comportamento fora desse mundo jurídico ou não? Você não tem essa mania sua? Não, Eu sou uma então pessoa muito reparadora. Então, eu analiso as pessoas fora do contexto, assim, é muito engraçado, né? isso faz parte da gente, sinceramente. Então, depois que você começa a ter olhar, e não é só pela constelação, né? Tem aí facilitadores de comunicação não violenta, por exemplo, que é uma ferramenta excelente para advocacia também, a CNV. A gente começa a observar a nossa volta de formas diferentes. Então, a minha observação, ela muda. E muitas vezes, sim, eu consigo perceber. O que a gente tem que tomar cuidado com os julgamentos? Porque nós, como seres humanos, falar agora, eu sei que isso é uma postura errada, então ele está tendo a postura errada, eu vou lá falar que não é assim que faz. Pronto, eu estou fazendo pior ainda, porque eu estou invadindo o conhecimento, o espaço do outro e eu estou julgando. Então, eu posso facilitar e fazer a minha parte. E deixar o outro ser o outro. Isso é exercício diário, mas muda completamente a sua vida, em tudo, no trânsito, com as pessoas dentro do fórum, a forma que você conversa, você se torna uma pessoa diferente. Pessoa zen, sem briga, sem treta.
Não, assim, brigo, é normal, a gente é ser humano, mas às vezes a gente talvez não precisa ser tão agressivo. A gente pode dizer que a gente não está feliz de outras formas, que algo desagradou a gente de outras formas. E primeiro, a gente tem que falar pra gente. O legal é que antes de você ir lá e falar pro outro, você foi errado comigo. Você olha e fala, por que eu tô me sentindo ofendida com o que eu fez? Deixa eu ver. Pô, Uhum. tem um negócio aqui que é meu, e a hora que ele falou aquilo, cutucou em mim. Então, deixa eu olhar para isso, e aí eu falo para ele só que eu não gosto da forma que talvez ele se comunica comigo para ele se comunicar de outra forma, mas o que ele fala, eu sou responsável pela forma que eu reajo. O que o outro fala é dele, como eu reajo, a responsabilidade é minha. Sim? Dá uma boa live esse tema. Pegar um gancho. Sim. Agora, mudando para um tema um pouco mais descontraído, qual seria o seu hobby? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Dançar. Nem Verdade? tenho dúvida. Danço. Amo dança. Eu sou dançarina de dança de salão já há vários anos. E toda Uau. oportunidade que eu tenho de dançar é o meu hobby preferido. Tudo pra mim é Olha, música e dança. tem um link entre a dança e constelação familiar, né? A troca de olhar e tudo mais é Sim, interessante. E alguém nessa família também dança ou só você que puxou esse lado minha mãe adora de dançar. dançar? Hoje ela já não faz mais, mas eu comecei a ir em baile de terceira idade, com 13 anos de idade. Porque minha mãe me Ah, levava e eu dançava. Então eu levei isso pra minha vida. Adoro. que bacana. Você também canta ou não? Só gosta de escutar música mesmo? Não, a voz não. Mas eu canto, mas não para muita gente ouvir. Mas enquanto eu tô dançando, eu canto. Ah, isso é muito bom, bacana, hein? Já foi competidora ou não? Você é mais assim, caseira, dança umas baladas ou outra? Eu vou. Hoje, né, com pandemia, já vai fazer quase 2 anos que eu não sei o que é um baile, mas eu ia para baile mesmo. Baile de terceira idade, com os meus amigos da dança de salão. Tem vários, sim. Então é Interessante, baile hein? mesmo de clube, tem vários lugares. Que a gente dança bolero, tango, já fui em várias festas de tango, assim, por diante. Muito interessante, viu? Parabéns. E já também um pouco mais de intimidade, no seu Instagram tem um arroba Teia de Ah, tem. Sofia. O que seria essa Teia de Sofia? A TED Sofia é a empresa que eu tenho, né? Ela está começando, mas eu já trabalho com workshops em desenvolvimento humano, já vai fazer mais ou menos 2 anos. Então, eu monto grupos, levo vários temas de autoconhecimento, e hoje eu estou fazendo isso através da Teia de Sofia. Então, é um projeto que eu estou começando junto com o Guilherme, que é meu sócio, que tem um Uhum. autoconhecimento muito grande, conhece muito sobre filosofia, e nós levamos temas não só de constelação familiar, mas a gente leva temas de filosofia também, comunicação não violenta, tem a Úrsula também, que é parceira, que é advogada, é consteladora e facilitadora. Então, nós montamos grupos e a gente sempre leva roda filosófica, debate, tudo isso. E ali é o meu propósito de vida dentro do autoconhecimento. É uma paixão, assim. Interessante, gostei, viu? Muito bom. Pode te seguir pelo perfil pessoal e pelo DNT também. Ai, que bom. Participe quando você quiser. Dia 21 a gente vai Não, com ter, eu certeza. não divulguei ainda, mas vamos ter um evento dia 21 online, e se quiser, tá convidado. Com certeza, vou participar sim. E agora, para fechar com chave de ouro nossa live de hoje, eu que trouxe essa ideia para o programa, né, de fazer convidado falar um pouco mais. Esse momento é seu para você recitar uma poesia, talvez cantar alguma música Não. ou falar uma frase de conhecimento, enfim. Esse momento é seu para você encerrar a nossa live de hoje. Bom, eu gosto muito de uma frase que o Bert Hellinger traz para nós, que é uma frase muito simples. Ele fala: o conflito é o caminho para a paz. E nós precisamos refletir muito sobre isso. Tanto que eu tenho essa frase num quadrinho aqui no escritório, porque nós trabalhamos com conflito todos os dias. Nós, como advogados, mas qualquer profissional e qualquer ser humano lida com uma infinidade de conflitos diários.
E o conflito nada mais é que uma forma de trazer para a gente o nosso auto-saber para que a gente possa encontrar paz dentro de nós. Então, se a gente, ao invés de afastar o conflito, se a gente utilizar como uma ferramenta, com certeza a nossa vida muda, o nosso olhar muda e talvez as coisas não pareçam tão pesadas como muitas vezes a gente acha que é. Então, eu deixo esse recado aqui para o final. Olha, o hashtag quartou de hoje está diferente, viu? Doutora, muito obrigado pelo bate-papo. Estou muito feliz pelo nosso bate-papo. Nossa conversa foi excelente. Um tema que eu não conhecia, mas que eu me apaixonei de imediato. A gente continua o contato via direct no Instagram, viu? Muito obrigado, um abração, boa semana, viu? Muito Até obrigada, breve. viu? Gratidão, tchau. Pessoal, até semana que vem, viu? Tchau, fiquem com Deus.